Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma noite juntos, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando mais um estudo da palavra. Sabemos que à medida que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós crescemos no conhecimento de Cristo, e quanto mais conhecemos a Cristo Jesus, mais essa vida que ele depositou em nós flui. Esse é o intuito, né? Que a vida de Cristo flua em nós e através de nós. É exatamente por isso que eu quis terminar aí esse ano, hoje é o nosso último estudo desse ano de 2021, com esse tema, que é perseverança, até que Cristo seja formado em nós. O propósito da nossa vida, amados, é que a vida que Cristo depositou em nós flua como rios de água viva, que nós de fato sejamos seus representantes, seus embaixadores aqui na terra, que a nossa vida manifeste, glorifique a vida de Deus. Muitas vezes nós temos uma mentalidade muito equivocada a respeito do Evangelho, e é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Inclusive, o nosso tema ele está pautado na carta aos Gálatas. É uma carta muito interessante. Para quem está fazendo os 120 dias, nós já lemos, já meditamos na carta aos Gálatas, e foi possível nós compreendermos o quanto o apóstolo Paulo foi enfático a respeito de uma mentalidade de esforço próprio, de capacidade própria, tentando invadir ali a igreja, e ele foi enfático, dizendo assim: ei, não caiam nesse engano, esse não é o evangelho verdadeiro, esse não é o evangelho que eu ensinei a vocês. Então nós vamos passear aí hoje à noite pela carta aos Gálatas. Para quem já fez o download lá do material escrito, viu que é basicamente a carta aos Gálatas, né? Porque estudando essa carta, nós podemos compreender, fazer um paralelo aí hoje com as estruturas mentais que têm governado a maior parte dos ensinamentos bíblicos, falando aqui principalmente do nosso país, né? Da igreja brasileira, da onde nós vivemos. Muitos e muitos ensinos, eu acho que a maioria está fundamentado numa mentalidade de esforço próprio, de capacidade própria, que é exatamente a mentalidade da lei. E aí nós precisamos nos render e perseverar em viver pela fé. Por isso que eu coloquei esse nome, perseverança, até que Cristo seja formado em nós, pautado exatamente num versículo de Gálatas, que é Gálatas 4,19. Eu quero até ler com você, já que é o nosso versículo-chave. Era Paulo falando para a igreja da região da Galácia, das igrejas, né? Porque a Galácia era uma região que abrangia várias cidades ali. Paulo evangelizou aquele povo, fundamentou aquele povo no ensino do verdadeiro evangelho, e de repente eles estavam sendo enganados ali por falsos mestres que estavam tentando introduzir um evangelho meritocrático, um evangelho baseado na capacidade própria, na justiça própria, que eram os judeus que haviam se convertido, entre aspas, né? Não tinham compreendido exatamente a plenitude do evangelho, estavam tentando perverter, o apóstolo Paulo usa essa palavra, eles querem perverter o verdadeiro evangelho, dizendo para vocês que vocês precisam guardar a lei de Moisés, que vocês precisam se circuncidar, que vocês precisam isso ou aquilo, se de fato quiserem ser justificados por Cristo. E o apóstolo Paulo, nós veremos aí durante todo o estudo, ele faz afirmações bem enfáticas. Ele diz assim: olha, se alguém está pregando um evangelho que não é o verdadeiro, que seja amaldiçoado, porque o evangelho pautado em Cristo Jesus é um evangelho pautado na vida de fé, de confiança em Cristo, uma vida pautada na vida no Espírito e pelo Espírito, e não simplesmente em obedecer a regras de uma mentalidade de esforço próprio. Ele fala: ó, Gálatas insensatos, quem que enfeitiçou vocês? Vocês começaram tão bem, agora estão indo por um caminho do esforço próprio, o que é isso? E nós veremos aí durante esse estudo, e eu quero ler aqui o versículo-chave que eu falei, né, que é ler, então vamos ler aí Gálatas 4,19, que o apóstolo Paulo diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, era uma igreja que havia recebido o ensino genuíno, verdadeiro, mas de repente estava entrando um ensinamento falso,
estava confundindo eles. E aí Paulo diz assim: olha, novamente estou em dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês, até que de fato vocês compreendam o verdadeiro evangelho, até que de fato vocês compreendam que Cristo habita em vocês, vive em vocês por meio do Espírito, e vocês precisam aprender a ser guiados, conduzidos pelo Espírito. Paulo estava sofrendo, afinal, foi ele que evangelizou aquele povo, foi ele que ensinou aquele povo. De repente ele olha para a igreja e diz assim: ei, o que vocês estão fazendo? Estão indo por um caminho totalmente contrário daquilo que eu ensinei a vocês. Estou aqui sofrendo como se eu estivesse em dores de parto. Por quê? Porque eu quero que Cristo de fato seja formado em vocês. Por isso que eu coloquei esse tema, perseverança até que Cristo seja formado em nós. Amados, a igreja brasileira, eu vou falar aqui da igreja brasileira porque nós vivemos aqui, né? O nosso país, a nossa nação. Então é aqui que nós vemos os ensinos que têm sido disseminado, espalhado, o que nós temos aprendido aqui na nossa nação. E infelizmente a maior parte dos ensinamentos estão pautados num viés legalista, numa mentalidade equivocada. Talvez alguém diga assim: ah, Catiane, mas ninguém guarda a lei de Moisés, ninguém aqui se circuncida, exceto alguns, né, que ainda além de tudo fazem isso, mas ninguém guarda a lei de Moisés aqui. Mas não é exatamente o guardar a lei de Moisés, como está lá no Antigo Testamento, mas é a mentalidade, amados. Amados, o que é importante no ensino da Bíblia é que tipo de mentalidade nós estamos alimentando para ensinar a palavra de Deus. Nós alimentamos a mentalidade de Cristo, do Evangelho, ou nós alimentamos uma mentalidade do esforço próprio e colocamos o Evangelho dentro dessa mentalidade errada, que nada tem a ver com o verdadeiro Evangelho, e aí queremos ensiná-lo como se fosse pautado na nossa própria capacidade, na nossa força, no nosso jeito de fazer as coisas, fundamentado no mérito humano, na capacidade humana. Eu faço, por isso eu conquisto as coisas. Eu sempre falo, o Evangelho não é sobre conquistar nada. O Evangelho é sobre receber tudo que Deus fez por nós por intermédio de Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para conquistar as coisas de Deus. Se fosse assim, estávamos fritos, né? Não tem como nós conquistarmos nada. Nós não merecemos nada. Nós não temos capacidade de conquistarmos nada. Glórias ao Senhor, porque é graça, porque é favor, porque o mérito é de Cristo. Quem fez tudo o que era necessário para que nós fôssemos salvos, justificados, redimidos, recebêssemos uma nova vida, fôssemos regenerados. Quem fez tudo foi Cristo, então o mérito é dele. Por isso que a vida do justo é pela fé. Aquele que foi justificado por Cristo vive pela fé na suficiência da obra que Cristo realizou. E muitas vezes nós começamos bem, crendo que é assim, mas de repente nós começamos a nos desviar a uma mentalidade que é uma mentalidade legalista, uma mentalidade meritocrática, uma mentalidade pautada no esforço e na capacidade própria. É exatamente a exortação que Paulo estava fazendo para a igreja da Galácia. Ele diz assim: olha, vocês começaram bem, por que agora vocês estão se desviando do ensino verdadeiro? Quem que enfeitiçou vocês com esse engano? E aí eu quero ler alguns textos com vocês para nós compreendermos um pouquinho a respeito dessa questão de lei e graça, dessa questão da mentalidade de Cristo, do Evangelho e a mentalidade do esforço próprio, da justiça própria. Vamos começar ali que eu quero ler com você em Gálatas, capítulo 1, os versículos 6 ao 9, porque o apóstolo Paulo já começa a carta dele bem forte aí, né? Ele já deixa tudo bem claro. Olha o que está escrito ali. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas os estão o quê? Perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amados, o apóstolo Paulo é bem enfático, bem claro, na nossa linguagem, bem curto e grosso, né? Mas é Deus, né? Lembrando que Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever isso. E essas palavras para nós são as palavras de Deus. É Deus falando conosco. E nós precisamos compreender isso. E aí o apóstolo Paulo estava falando isso porque, como eu já mencionei, alguns judeus não tinham compreendido a plenitude da vida pela fé, do evangelho, da obra de Cristo Jesus. Estava perturbando os irmãos ali da Galácia. Olha, se vocês quiserem ser justificados, vocês precisam seguir e obedecer a Moisés. E precisam começar pela circuncisão. Então vocês precisam se circuncidar, precisam guardar os 10 mandamentos, precisam isso, precisam aquilo. Porque senão vocês não vão ser justificados por Deus. Ou seja, eles não tinham compreendido. Na verdade, eles não tinham compreendido nem a lei de Moisés, né? Porque a palavra é muito clara a respeito do intuito, do propósito da lei. A lei nunca foi para trazer vida ao ser humano, para trazer uma nova, para regenerar a vida, para justificar o homem. Esse não foi o intuito da lei. A lei foi um guardião, a lei foi um tutor. Entregue o quê? Para limitar, afinal o homem vivia debaixo de uma natureza pecaminosa. Então a lei era um guardião e ela foi acrescentada por causa das transgressões, exatamente para tentar impor limites, enquanto o homem estava com a natureza caída sem ser regenerada, porque Cristo ainda não tinha efetuado sua obra e obra completa. Deus entregou a lei exatamente por causa das transgressões. Para quê? Para ser um tutor, um guardião, um guia para os homens, até que viesse Cristo. Mas agora que veio Cristo, isso tudo está escrito em Gálatas. Se você ler ali no capítulo 3, você verá que está tudo lá no capítulo 3. Agora que veio Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo do tutor. Não estamos mais debaixo desse guardião. Por quê? Porque agora nós somos regenerados, amados. Nós recebemos uma nova natureza. Recebemos uma nova vida. Então a nossa vida agora não é mais dominada pelo pecado. Nós fomos livres do pecado. Olha o que está escrito lá em Romanos 6,14. O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso nós precisamos compreender. Essa verdade nós precisamos compreender. Então o apóstolo Paulo já começa a carta aos Gálatas falando isso. Olha, se alguém prega um outro evangelho que seja amaldiçoado, porque ainda que venha um anjo, apareça um anjo dizendo, não, eu sou um anjo do céu. Ainda que seja um dentre nós que pregue um evangelho diferente do que nós já pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, porque esse não está pregando o verdadeiro evangelho. E ali no capítulo 2 ele fala assim, ó, quero ler alguns versículos com você, vou ler o 15, o 16 e o 21. Olha o que ele escreve ali, ele diz assim, ó, nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Mais uma palavra forte, incisiva, direta e clara. Ele fala assim, ó, nós judeus de nascimento, ele era um judeu de nascimento, tanto que a vida dele, ele mesmo fala, ele diz, olha, eu era o pior, né? Porque eu perseguia a igreja. Eu era o pior dos pecadores, era eu. Porque eu perseguia a igreja. Olha o favor que Deus derramou sobre a minha vida. Né? Nas minhas palavras, é isso que o apóstolo Paulo fala em outras escrituras. E aí agora ele diz assim, ó, eu que sou judeu de nascimento, nós como judeus de nascimento, nós sabemos que ninguém vai ser justificado pela lei. Ninguém.
só pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Então eu não anulo a graça de Deus. Eu não vou anular a graça de Deus, porque se a justiça vem pela prática da lei, Cristo morreu inutilmente. Não tem por que Cristo ter morrido. Se eu posso simplesmente obedecer a lei e ser justo, justificado, então não tem por que Cristo ter morrido. Veja que é forte, né? Então, amados, ele vem ali explicando toda a questão. Por quê? Porque os Gálatas estavam sendo iludidos, ludibriados, enganados. Para que eles vivessem o verdadeiro evangelho, eles tinham que ceder à circuncisão, a obedecer a lei de Moisés. E aí talvez alguém diga assim, mas isso não acontece hoje, Catiane. Por que você está falando tanto sobre isso? Sim, isso não acontece dessa maneira aqui. Mas como eu já mencionei, os ensinos bíblicos, eles precisam estar fundamentados nas verdades do evangelho. Precisam estar fundamentados na mentalidade do evangelho, na forma que o evangelho conduz, que Cristo nos ensinou. E o que nós temos visto acontecer? Muitos ensinamentos, uma enxurrada aí de ensinamentos, pautados no quê? Numa mentalidade de lei. Qual é a mentalidade da lei? É uma mentalidade meritocrática. O que é isso? Eu faço para conquistar alguma coisa. E essa é a mentalidade do mundo. O mundo diz que nós precisamos fazer muitas coisas para alcançar até mesmo a nossa identidade, né? O mundo diz assim, você é o que você faz. Eu já até mencionei em outros estudos, certo dia, eu estava, algum tempo atrás, estava passeando num parque aqui em Curitiba e tinha um outdoor de uma universidade bem famosa aqui da cidade, estava escrito assim, você é o que você faz. Venha fazer o vestibular, isso e aquilo, propaganda para ir fazer o vestibular da universidade. E aí a pessoa toda imponente ali, né? Porque ela se formou em alguma coisa, então ela é aquilo. Ela faz algo para se tornar alguma coisa. Ela é o que ela faz. Então essa é a mentalidade meritocrática. E aí essa é a mentalidade que adentrou a igreja. E é uma mentalidade que existe, desde a igreja primitiva. Por que Jesus combateu tanto os fariseus? Porque essa era a mentalidade dos fariseus. Eles não tinham compreendido o favor de Deus ao entregar Cristo Jesus. Eles não tinham compreendido as escrituras, as profecias que declaravam que era necessário que Cristo fosse morto em favor deles. Eles não tinham entendido isso. E eles acreditavam que porque eles guardavam a lei, eles eram justos diante de Deus. E Jesus foi duro. As palavras de Jesus aos fariseus, quando nós lemos os evangelhos, são palavras duras. Ele combate mesmo esse tipo de mentalidade. É sobre isso que eu quero falar com você. É sobre a mentalidade da lei. Hoje nós não temos um grupo de judeus que não crê no Messias, falando pelo menos aqui no Brasil, né? Que está o tempo todo nos perseguindo, dizendo que nós temos que guardar a lei de Moisés. Não é isso. Não é isso que acontece na prática. Hoje o que acontece? É a mentalidade. Essa mentalidade meritocrática de você é aquilo que você faz, então você tem que fazer para conquistar algo em Deus, para conquistar a sua justificação, conquistar a sua salvação. É essa mentalidade que precisa ir embora. Por isso que o título do estudo é Perseverança até que Cristo seja formado em nós. Perseverança em quê? Perseverança em fé, em sair desse ensino errado, fraudulento, equivocado, enganoso e entrar no ensinamento genuíno do Evangelho. O Evangelho é sobre receber, amados. O Evangelho não é sobre conquistar. Nós não podemos, não temos capacidade em nós mesmos nenhuma de conquistar nada de Deus. Então, quando nós pensamos que é porque nós fazemos algo que nós estamos bem com Deus, eu faço isso, por isso que eu tô pronto. Se Jesus voltar hoje, eu tô pronto. Tô fazendo tudo certinho lá na igreja. Amados, essa não é a mentalidade do Evangelho.
Estar pronto não é estar fazendo o que a lista de regras da igreja denominacional da qual você faz parte determina que você tem que fazer. Estar pronto é estar em Cristo. Estar em Cristo é viver pela fé, porque o justo vive pela fé. E aí nós temos um texto aqui na carta aos Gálatas que fala que a lei não é baseada na fé. A lei não é baseada na fé. Quero ler esse texto com você aí. Vamos achar aqui. Ó, é evidente, está lá em Gálatas 3, 11 e 12. Olha só. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Ou seja, a mentalidade da lei não é uma mentalidade de fé, de confiança completa em Cristo Jesus e sua obra. A mentalidade da lei diz que eu vivo por aquilo que eu pratico, que eu faço, pelas obras que eu realizo. Então, se eu não realizo nada, eu não sou nada. Mas se eu realizo muitas coisas, se eu oro, se eu jejuo, se eu dobro meu joelho, se eu vou pro monte, se eu isso, se eu aquilo, aí sim eu sou muita coisa. Se eu oferto, se eu dizimo, aí sim. Aí eu sou abençoado por Deus. Sabe, amados? É essa mentalidade que precisa ir embora. E aí algumas pessoas, quando nos ouvem pregando isso, dizem assim, então eu não vou fazer nada? Então na graça eu não faço mais nada? Não. A questão é, nós não fazemos nada como pré-requisito. A mentalidade da lei é como pré-requisito. Eu faço para conquistar algo em troca. Então eu oferto, eu dizimo porque eu quero que Deus me abençoe financeiramente. Eu oro, eu jejuo porque eu quero ser liberto. Eu oro, eu jejuo porque eu quero receber uma bênção de Deus. Então eu faço como pré-requisito. Essa é a mentalidade da lei. Essa é a mentalidade errada que precisa ir embora. A mentalidade do evangelho é eu faço e tudo o que eu faço não é pré-requisito, mas é consequência, é fruto. Eu sou filho de Deus e por isso eu manifesto a vida de Cristo sobre a terra. Eu recebi uma nova natureza que foi unida à vida de Cristo e por isso flui de mim boas obras, que vem do quê? Que vem de Deus. Então eu não oro para conquistar algo, eu oro para me relacionar com Deus. No Evangelho, o Evangelho é relacionamento. O Evangelho não é fazer as coisas para conquistar algo em troca. O Evangelho é relacionamento para conhecer a Deus, para crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Isso é Evangelho. Então, todas as coisas que nós fazemos é como consequência daquilo que nós somos. Deus nos adotou como seus filhos. Deus nos tornou nova criação. Deus depositou o seu Espírito em nós. Então, o que nós fazemos é consequência e não pré-requisito. Agora, a mentalidade da maior parte dos ensinos que nós vemos por aí é uma mentalidade de pré-requisito. Eu preciso fazer para conquistar algo em Deus. Então, se eu não dizimar ou ofertar, a questão dos dízimos aí também é... Se você deseja entender um pouquinho mais sobre dízimos, nós temos um estudo que eu e a Karina escrevemos, está disponível no nosso site. Tá aparecendo o site aí embaixo e tem na descrição do vídeo também. Você entra lá na aba Estudos, faz o download desse material, tem a versão para impressão, a versão digital para leitura digital no celular, no tablet, e você lê, você vai compreender claramente a respeito de dízimos. Porque dízimo, como é tido hoje na maior parte das igrejas aí, nem é algo bíblico, nem é algo que consta no Novo Testamento. No Novo Testamento fala-se muito em ofertas. Ofertas, ofertas e ofertas. Então essa estrutura que diz que se eu não dizimar, eu estou debaixo de maldição, vai passar uma nuvem de gafanhotos, vai comer
todas as minhas finanças. Essa é uma mentalidade meritocrática, ou seja, eu me asseguro, ai não, vai ficar tudo bem com as minhas finanças porque eu dizimo. Aí se acontece qualquer coisa, algo que foge muitas vezes ao nosso controle, coisas que nós estamos suscetíveis a passar nesse mundo aqui, porque nós passamos e passaremos por aflições, coisas que nós muitas vezes não compreendemos. E aí alguém, não, mas eu dizimo. Como é que eu estou enfrentando essa dificuldade financeira? Que Deus é esse? Aí questiona Deus, amados. Mas essa mentalidade precisa ir embora. Essa mentalidade é errada. Essa não é a mentalidade verdadeira. E fora que muitos lobos aí, falsos mestres, homens disfarçados, dizendo que são cristãos, mas nunca compreenderam a vida de Cristo, nunca compreenderam, estão usando esse tipo de argumento para enriquecer e para oprimir as pessoas. Muitas pessoas vivem uma vida financeira oprimida por líderes que dizem: se você não dá, você não recebe porque você não dá. Você não recebe porque você não dizima. Você não recebe por causa disso, disso e disso. Oprimem as pessoas. Muitas pessoas estão ficando na miséria porque dão casas, dão carros, dão todo o dinheiro que elas têm nos templos. E aí esses falsos pastores estão enriquecendo à custa do quê? À custa desse ensino falso. Só que esse ensino, ele também é agradável para muitas pessoas. Por quê? Porque esse ensino não esclarece que o evangelho é relacionamento. Então muitas pessoas gostam porque eu não preciso me relacionar com Deus, né? Eu vou na igreja todo final de semana, eu oferto, eu dizimo e tá tudo certo. A pessoa não quer ter um relacionamento com Deus. A única coisa que ela tem é medo do inferno, por isso que ela se torna cristã, porque ela tem medo do inferno. Ou então ela tem medo de ficar pobre nessa vida, então ela fica ofertando, dizimando, porque assim eu vou enriquecer. Uma mentalidade completamente errada. E desculpa, mas a gente tem visto muito isso por aí. Muito, muito. Então, assim, existem os falsos mestres, os falsos pastores, mas eles se alimentam porque existem pessoas que querem isso. Então, essa palavra de hoje é para você que não aguenta mais, que tá se sentindo assim, não dá para viver, esse não é o verdadeiro evangelho. Fuja mesmo desses ensinamentos. Sai debaixo desses ensinamentos, porque essa não é a verdade de Deus para você. Sabe, às vezes hoje tô rasgando o verbo mesmo, tô falando mesmo, porque eu entendo da parte de Deus que é necessário falar, é necessário. Muitas vezes nós temos que rasgar, assim, com esse sistema eclesiástico ganancioso, que só quer dinheiro, que só tá pautado na avareza, na ganância, só quer dinheiro, não entendeu nada a respeito do evangelho e tem aí enganado, ludibriado, manipulado as pessoas, oprimido as pessoas. Se você está debaixo de um ensino assim e você não aguenta mais, fuja, pode sair. Porque aí ainda eles utilizam, se você não participa das reuniões no templo, se você não serve na igreja, você não é corpo de Cristo, você não é igreja, você é inútil, você não é frutífero. Oprime as pessoas. Alguns líderes dizendo: você enterra o seu talento. Oi? Amados, é esse ensinamento. Essa mentalidade que precisa ir embora. É sobre essa mentalidade que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, dizendo assim: esse evangelho aí é um evangelho errado. Quem está pregando isso, que seja amaldiçoado, porque esse não é o verdadeiro evangelho. Essa mentalidade do fazer para receber em troca não é a mentalidade do evangelho. E o meu conselho para você é: fuja desse tipo de ensino. O evangelho, amados, é relacionamento com Deus. O evangelho é relacionamento com o nosso Pai. Toda a obra que era necessária para nos salvar, nos justificar, nos redimir, nos dar vida, foi realizada por intermédio de Cristo Jesus. É graça de Deus, é favor de Deus para nós. Nós precisamos receber tudo isso.
como eu falei, as nossas obras não são obras de pré-requisito. Eu não faço para conquistar algo em troca de Deus. Eu já recebi tudo de Deus e é por isso que eu manifesto as boas obras. Porque eu já estou em Cristo, eu já nasci de novo. O que eu preciso? É crescer no conhecimento de Cristo Jesus. É abandonar essa estrutura mental errada até que Cristo seja formado em mim, para que a vida de Cristo se manifeste, flua como rios de água viva. É assim que nós nos tornamos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo que somos aqui nessa terra. Por que muitas e muitas vezes nós vemos o evangelho sendo difamado? A verdade, o caminho, Jesus Cristo sendo difamado por causa de falsos mestres, de falsos ensinos. Leia, eu não vou ler aqui com você, mas eu vou aconselhar você. Leia 2 Pedro, capítulo 2. Depois que terminar o estudo, você vai lá, pega a tua Bíblia e lê 2 Pedro, capítulo 2, que fala assim, ele começa falando, no passado existiram falsos profetas, mas surgirão entre vocês agora falsos mestres. E eles ensinarão, e aí ele vai falar muitas coisas do que eles ensinarão e das características desses falsos mestres. Tem um versículo lá que diz assim, eles são exercitados na ganância. Eles só pensam em dinheiro. É forte aquilo lá também, aquelas escrituras. Sabe, amados? Nós temos visto um sistema que se corrompeu, que se chama igreja, mas que se corrompeu. Ah, então eu sou contra as pessoas se reunirem em templos? Não. Sabemos que ainda existem. Ainda existem. Glória a Deus por isso. Homens e mulheres, pastores, mestres que não se corromperam, que seguem a verdade do evangelho. Ainda existe, glória a Deus por isso. Mas também temos visto uma enxurrada de falsos mestres, falsos pastores, que usam palavras de bajulação, que usam palavras enganadoras para manipular, para convencer as pessoas. Enredam as pessoas ali. E a estrutura mental utilizada é uma estrutura mental meritocrática. Então eles oprimem as pessoas. Porque se você não faz, você não é abençoado. É errado. Esse não é o verdadeiro evangelho. Sabe, amados, nós precisamos perseverar em fé. Até que de fato Cristo seja formado em nós e flua através de nós. Tem um versículo lá de 1 João que eu gosto muito. O versículo é 1 João 3,9. Fala assim, olha, prática do pecado, porque a semente divina permanece nele. E nós sabemos, está escrito lá em Romanos, que tudo aquilo que não vem da fé é pecado. Então, todo aquele que nasceu de novo, ele não vai viver de forma que não seja pela fé, porque a semente divina permanece nele. Ou seja, uma hora, se nós estivermos sendo enredados por ensinos falsos e estivermos vivendo sem ser pautados pela fé, uma hora a ficha vai cair. Porque quando nós nascemos de novo, nós temos a semente divina plantada em nós. O novo nascimento é essa nova vida, essa semente que foi plantada em nós e ela precisa ser nutrida, ela precisa crescer para frutificar, para se tornar visível. Sabe, amados? Eu encorajo você a se alimentar com as verdades do Evangelho. E o fundamento principal do Evangelho é uma vida pela fé. Fé em quê? Fé em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus. O que Cristo fez é suficiente para nós, nós podemos receber pela fé todas as coisas e viver por meio disso. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Viver pela fé é ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Viver pela fé é ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos no passado, Deus iluminou os seus filhos para escreverem a palavra dele. E hoje nós temos essa palavra escrita. Glória a Deus, por quê? Porque Deus
inspirou essas pessoas, né? Não é só iluminou, é Deus inspirou essas pessoas. Como se Deus estivesse ali soprando para eles, ó, escrevam isso. E eles escreveram. Toda a escritura é o que? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça. Então, toda a escritura foi inspirada por Deus. Deus inspirou os seus filhos. E hoje, o que Deus faz? Deus traz o entendimento. Hoje, Deus nos revela tudo o que foi escrito, nos dá entendimento, nos ensina. O papel principal do Espírito Santo é o quê? É ser o nosso mestre, o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso guia. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita e temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, que o quê? Que vai abrindo os nossos olhos para que nós possamos compreender aquilo que Deus deixou escrito. Aquilo que ele inspirou no passado, hoje ele quer iluminar para nós podermos compreender. Sabe, amados? Nós temos toda a verdade de Deus para nós, que é a Bíblia, a palavra de Deus escrita. Nós não precisamos ser enganados, não. Não precisamos entrar debaixo de evangelhos fraudulentos, não, enganosos. Nós podemos viver debaixo da verdade, porque temos a palavra escrita e temos o Espírito em nós. Amados, precisamos perseverar em fé. Precisamos perseverar em crer na suficiência. Precisamos perseverar que Cristo é suficiente para nós. Precisamos perseverar num íntimo relacionamento com Deus. O Evangelho é sobre relacionamento. Nos relacionamos com Deus por meio da palavra, por meio da oração. Sabe, amados? Nós precisamos sair dessa mentalidade meritocrática, totalmente errada, que tem governado a maior parte dos ensinos bíblicos no Brasil. É muito triste isso. É muito triste. E muitas vezes eu falo enfaticamente porque eu fico indignada com isso. Sabe, amados, nós precisamos sair disso. Essa não é a verdade de Deus para nós. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que dizem aí estar numa caminhada com Deus, mas a mentalidade é uma mentalidade altamente do esforço próprio, da capacidade própria. Sabe? Quantas pessoas dizem, porque eu oro e as coisas acontecem. A oração da pessoa é mais forte do que o poder de Deus, né? É o que ela faz. Você entende a diferença, amados? Você consegue compreender a diferença? Então você não ora, Catiane? Por favor. Claro que eu oro, e oro muito. Quem convive comigo sabe. Mas, amados, a oração eu não faço para conquistar as coisas, ou a minha oração é mais poderosa e porque eu oro. Mas a minha oração é para me relacionar com meu Pai. Sabe, a minha oração é para Ele me alinhar. Pai, quero ser alinhada às Tuas verdades. Quero compreender as Tuas verdades. Sabe, eu converso da palavra com Deus, a respeito da palavra. Pai, não entendo direito isso aqui. O que o Senhor quis dizer aqui? O que o Senhor quis ensinar aqui? Não estou compreendendo muito bem. O Senhor pode iluminar os olhos do meu coração? Pode me dar um entendimento disso aqui? Pai, uma conversa, uma oração para ser alinhada com as verdades de Deus. Claro, temos orações de petição? Temos orações de intercessão? Temos, obviamente. Mas sabendo que o poder vem de Deus. Não é a minha oração, é o poder de Deus. Sabe, amados? Quantas pessoas, é porque eu vou no monte, é porque eu jejuo, é por causa disso. Essa mentalidade, eu não estou falando que é errado, mas você entende a mentalidade, a motivação do nosso coração? É isso que precisa mudar, amados. É isso que nós precisamos permitir, que a palavra de Deus venha e lave toda essa estrutura mental errada, equivocada, que dá o mérito a nós mesmos. Não temos mérito algum, é poder de Deus, é graça de Deus. E glórias ao Senhor por isso. Eu sempre falo,
Obrigada, Senhor, porque não depende de mim, mas depende do Senhor e eu dependo do Senhor. Não é em vão que a palavra faz exemplos no nosso relacionamento com Deus, dizendo que Cristo é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, a vida vem dele, flui dele, nós só manifestamos essa vida. Nós somos a parte visível da vida de Cristo. Não é em vão que a Bíblia fala que nós somos a noiva, ele é o noivo. Não é em vão que a Bíblia diz que nós somos casados com Cristo. Nos tornamos um com Cristo. Quando Paulo vai falar sobre casamento, aí ele diz assim, mas eu não estou falando sobre casamento entre um homem e uma mulher, estou falando sobre Cristo e a igreja. Sobre sermos um com Cristo. Em 1 Coríntios 6,17 fala, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Amados, é essa vida que nós precisamos aprender a viver. Uma vida de união e unidade, assim, uma vida amalgamada, cimentada à vida de Cristo. Não tem separação, dissociação. Estamos unidos a Cristo. E aí precisamos o quê? Esse perseverança até que Cristo seja formado em nós é exatamente aprendermos a viver por meio dessa vida que foi depositada em nós. Nós precisamos aprender a ser guiados, conduzidos pelo Espírito, porque essa mentalidade meritocrática do esforço próprio, ela não ensina isso. Ela ensina nós a sermos conduzidos pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria capacidade. Agora, a mentalidade do Evangelho quer nos ensinar a sermos conduzidos pelo Espírito. A palavra de Deus fala isso em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve isso lá no capítulo 5, eu quero ler com você. Vamos achar aqui. Aqui, deixa eu ver se é esse daqui. Mas vou ler também. Gálatas 5, do 4 ao 9. Diz assim, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé, que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não era esse versículo exatamente que eu queria ler com vocês agora, mas foi bom ter lido. E aí já vou engrenar aqui, vamos juntar com o que eu ia falar. Veja ali o que nós lemos. Então, não é pela prática da lei que nós somos justificados em Cristo, em Deus. Quem procura ser justificado assim, separou-se de Cristo, caiu da graça. Ou seja, alimentar esse tipo de mentalidade meritocrática é se separar de Cristo. Creio que nenhum aqui quer se separar de Cristo, né? E ali no final nós lemos que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouco de mentalidade meritocrática, de esforço próprio, de justiça própria, vai corromper todo o ensino. É por isso que nós precisamos perseverar até que Cristo seja formado em nós. E esse perseverar é deixar, aprender a ser conduzido, a sermos conduzidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo fala isso. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olha isso. Se vivemos pelo Espírito, era esse versículo que eu queria ler. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se foi por meio do Espírito Santo de Deus que nós recebemos vida, se nós fomos vivificados e unidos a Cristo por meio do Espírito, por meio da obra santificadora do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, se foi assim que fomos vivificados, precisamos o quê? Viver assim, ou seja, caminhar assim, conduzir a nossa vida desse jeito, em fé na suficiência de Cristo, vivendo por meio do Espírito. Amados, precisamos aprender a ser conduzidos pelo Espírito. Quando nós nos relacionamos com Deus, por meio da palavra e por meio da oração, porque o Evangelho é relacionamento, quando nós nos relacionamos com Deus, nós crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus, e conhecendo a Cristo Jesus, nós conhecemos como Ele pensa.
conhecendo como ele pensa, nós nos alinhamos a como ele pensa, essa forma de pensar de Cristo, e aí começamos a viver por meio dessa mentalidade. É isso que precisamos, ser conduzidos pelo Espírito, deixar o Espírito nos ensinar, nos conduzir, nos dizer algumas coisas. Quantas e quantas vezes eu começo, de repente já estou preocupada, já estou meio ali, epa, aí eu vou orar, começo a conversar com o Senhor, e o Senhor vem, filha, ei, lembra que você é minha filha? Lembra que o Espírito Santo, o meu Espírito, habita em você. E você não precisa mais viver aflita, preocupada, desesperada com nada, porque eu estou conduzindo você. Descansa. Lembra que você vive a partir de uma obra consumada, que já foi realizada em Cristo Jesus. Opa, eu respiro fundo. Ei, por que eu estou me preocupando aqui? Por que eu estou me afligindo? Por que eu estou me desesperando? Por que eu estou aqui vendo tantas e tantas coisas e não escolhi a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus ouvindo as instruções, as direções? Por que eu estou aqui cheia de tantos afazeres e o Senhor está ali querendo me conduzir em todas as coisas e eu não estou deixando? Por quê? Porque eu estou nessa mentalidade meritocrática. Eu acho que eu tenho que fazer para conquistar. Sendo que tudo já está feito. Sabe, amados, é mentalidade, é motivação. Motivação do coração. Até porque está escrito lá em Romanos que nós cremos com o coração para a justiça. É com o coração que se crê para a justiça. Amados, a justiça de Deus significa que Deus entregou Jesus Cristo em nosso favor, nos substituindo. Jesus Cristo levou o castigo que era para ser nosso. Jesus Cristo pagou o preço que era para ser o nosso, o salário que era para ser nosso. Jesus Cristo pagou. Ele levou o castigo. Ele levou em si mesmo. Ele nos substituiu. Essa é a justiça de Deus. E quando ele foi ressuscitado, porque a morte não teve domínio sobre Jesus Cristo, ele venceu até a morte. Então, quando ele ressuscitou, está escrito lá em Romanos 4:25, que a morte de Cristo foi para o perdão dos nossos pecados e a sua ressurreição foi para a nossa justificação, ou seja, para nos justificar, nos dar uma nova vida, nos regenerar. E por causa disso, nós precisamos considerar todas essas verdades e viver por meio dessas verdades, recebendo a plenitude do que foi feito por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Então o Evangelho não é sobre conquistar. O Evangelho é sobre receber. Precisamos abandonar essa mentalidade meritocrática pautada na lei, no esforço próprio, na justiça própria, na capacidade própria. Precisamos nos render em fé na suficiência de Cristo. Precisamos nos render num íntimo e relacionamento com Deus, num íntimo relacionamento com Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Hebreus, muito citado, mas parece que algumas pessoas não leem ele até o final, que é Hebreus 11:6, falando sobre a fé. Olha que interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você quiser agradar a Deus, será que eu estou agradando a Deus? Viva pela fé. Se você não viver pela fé, não agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que interessante. Quem se aproxima de Deus precisa crer em duas coisas: que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. O que é buscar a Deus? É exatamente esse relacionamento que eu estou falando. Amados, nós não precisamos correr atrás. Preciso, se eu não dizimar, não vou ter essa bênção, se eu não ofertar, não vou ter essa bênção. Sabe, essa mentalidade errada, amados. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando buscamos ao Senhor, nesse íntimo e pessoal
Relacionamento por meio da oração e por meio da palavra. Não tem como nos relacionarmos com Deus sem a palavra. Não existe Cristo sem a palavra, porque Cristo é a palavra. Deus nos deixou a sua palavra escrita. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com a palavra. Então, se você acha que você se relaciona com Deus, mas você não lê, não medita nas Escrituras, não tem relacionamento com Deus sem a palavra. Não existe isso. É na palavra que Deus nos ensina, nos instrui, ilumina os nossos olhos para que nós compreendamos as verdades. É por isso que ele deixou a sua palavra escrita. Exatamente por isso. Já imaginou se ele não tivesse deixado uma palavra escrita? 2000 anos depois, todo o ensino já teria sido completamente corrompido. Aí nós não teríamos nenhuma fonte. Onde que eu consulto para ver se é isso mesmo que estão falando aí? O ensino passado só de boca a boca? Não. Deus teve o cuidado de deixar a sua palavra escrita. E hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus escrita para nós. Então não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com a palavra. Então o buscar a Deus é esse relacionamento. Somos recompensados, é claro que temos recompensas. À medida que nós nos relacionamos, nós recebemos a plenitude das verdades de Deus para nós. E os planos de Deus são bons planos para nós. Planos de paz, planos de alegria. Claro que viveremos uma vida em paz se estivermos em fé, crendo na suficiência de Cristo, buscando a Deus nesse relacionamento. Isso não significa que nunca enfrentaremos problemas. Olha a vida do apóstolo Paulo. Foi perseguido, foi preso, foi açoitado, sofreu enfermidade, passou por tudo que alguém possa enfrentar de sofrimento. Ah, mas ele aprendeu que em Cristo Jesus ele pode enfrentar o que for. Ele aprendeu que ele estava em Cristo Jesus e por causa disso ele estava em paz. Ele tinha paz com Deus. Ele vivia em paz com Deus, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a situações contrárias. Essa é a vida do verdadeiro evangelho. Essa mentalidade aí que torna Deus um mordomo que tem que fazer as coisas que eu quero, essa mentalidade é muito errada, muito errada. Aí eu peço, Deus não faz. Por que Deus não está fazendo? Mas, claro, eu estou querendo viver do meu próprio jeito, no meu próprio entendimento, na minha própria capacidade. Não é? Essa mentalidade, amados, é que precisa ir embora. Essa é a mentalidade que precisa ir embora. Mas como nós lemos ali nos versículos de Gálatas 5, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouco de mentalidade meritocrática, um pouco de mentalidade pautada no esforço próprio, um pouco de mentalidade pautada na sabedoria desse mundo aqui, corrompe todo o ensino. E aí é que nós precisamos ter sabedoria e pedir que o Senhor nos ajude, nos ilumine, para que nós também saibamos do que nos alimentar. Porque nós temos, hoje, mais do que nunca, com as mídias sociais, né, nós somos um ministério online, utilizamos as mídias sociais para pregar a palavra de Deus. E tem muita coisa aí, se você for aí no YouTube, Facebook, tem muita coisa. Mas o que está ensinando de fato a verdade e o que está ali só, sei lá o que fazendo, né? A gente precisa buscar a sabedoria de Deus. Senhor, me ajuda aqui, me ilumina aqui, né? O que eu posso ouvir que está pautado na tua palavra? E aí nós podemos, pela palavra escrita, compreender e comparar. Ah, será que aquilo que está sendo ensinado ali está de acordo com a palavra aqui ou não? Ou é loucura? Nós temos a palavra de Deus escrita para fazermos esse crivo, para passarmos aí, sabe, amados? Precisamos aprender a viver assim. Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Normalmente, os ensinos que mais estão, que desejam mais o lucro, a ganância, qualquer coisa, não incentivam as pessoas a se relacionarem com Deus. Porque se eles incentivarem as pessoas a se relacionarem com Deus, a meditar na palavra por si próprias, a lerem a Bíblia por si mesmas, quando eu digo assim, sem precisar o tempo todo de alguém falando no ouvido delas, eles não incentivam isso. Por quê? Porque eles sabem que se as pessoas começarem a fazer isso, elas vão descobrir, opa, esse ensino aí tá errado, hein? Esse ensino aí não é o que tá escrito aqui, não. Então eles não incentivam isso. Então eles criam pessoas dependentes deles.
né? Quantas e quantas vezes nós vemos essas estruturas de liderança aí, que as pessoas são completamente dependentes dos seus líderes. Esse não é o evangelho. O evangelho incentiva e encoraja as pessoas a viverem, cada uma sendo guiada, conduzida pelo Espírito. O apóstolo João fala isso: vocês já receberam a unção, e a unção ensina a vocês todas as coisas. Nós já recebemos o Espírito Santo. Nós já recebemos o poder de Deus. Ele quer nos ensinar, nos instruir em todas as coisas. Então, amados, o estudo de hoje era perseverança até que Cristo seja formado em nós, encorajando você para que nós nos desvencilhemos de ensinos equivocados que não estão de acordo com a palavra, com o evangelho de Deus, com o evangelho da graça de Deus, e possamos perseverar em viver pela fé. Fé na suficiência do que Cristo fez. Lembre-se, o evangelho é relacionamento. O evangelho é permitir que o Senhor nos conduza. O Senhor quer nos ensinar. Muitas vezes as pessoas não sabem. Elas dizem: como assim ser conduzida pelo Espírito, Catiane? Como? Porque a gente foi tão ensinado a ser conduzido por regras, a ser conduzido pelos líderes que dizem: faça isso, não faça aquilo. A gente foi tão ensinado assim que a gente não sabe o que é ser guiado pelo Espírito. Amado, ser guiado pelo Espírito, nós aprendemos no relacionamento com Deus. Se relacionando com Ele, lendo a palavra, estudando a palavra e orando, conversando com Deus, se relacionando. E Ele vai nos instruindo, Ele vai nos mostrando. Agora tem uma coisa que é bem interessante que está escrito lá em Colossenses, que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Eu sempre falo que se a minha paz é afetada, se eu vou tomar uma decisão e tal, mas eu tô ali, parece que afetou minha paz. Eu tava tranquilo, de repente, ficou assim. Não. A paz de Cristo é o árbitro do meu coração. Para lá, vou esperar aqui, respirar fundo, vou me relacionar aqui com o Pai, vou ler a palavra, vou orar, vou tentar discernir no meu espírito o que o Senhor está me conduzindo a fazer. Deus não é precipitado, Deus não é impulsivo. Quando nós lemos todas as histórias da Bíblia, nós vemos homens que viveram pausadamente. Quando eu digo assim, não viveram tudo impetuosamente, sabe? Impulsivamente, fazendo... Não, foram homens que esperaram, que precisaram esperar em Deus. Isso nós vemos desde Gênesis até o final da Bíblia. Homens e mulheres que foram guiados e conduzidos pelo Espírito foram homens e mulheres que viveram sabendo esperar, sabe? Querer viver para ontem, não, tem que ser para ontem. Aí fica difícil, porque Deus trabalha muito com a espera. Deus trabalha muito com a espera, porque Ele quer nos ensinar a manter uma boa atitude enquanto nós esperamos. Isso é paciência, isso é longanimidade. E Deus quer, isso é domínio próprio. E Deus quer que isso flua em nós. Sabe, tem um texto lá de 2 Pedro, no capítulo 1, que vai falar sobre isso. Olha, portanto, já que vocês são participantes da natureza divina, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Acrescentem à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Deus quer que a gente vá manifestando cada vez mais essa vida que foi depositada em nós. E esse empenhar-se é exatamente esse buscar a Deus, que é o quê? Que é o relacionamento com Deus. Não é simplesmente fazer. Nós temos visto aí um evangelho que diz que a pessoa tem que fazer. E esse evangelho, ele se limita ao templo físico. Então, se você não faz dentro do templo físico do qual você congrega, você não é igreja, você não está sendo sábio, você não está sendo frutífero. Sabe, amados, um sistema aí, desculpa, mas é verdade. É verdade, infelizmente é verdade. Já falei, glória a Deus que existem homens e mulheres, pastores, pastoras, que não se corromperam, mas nós vemos aí uma massa de locais aí que tá difícil. Um sistema assim que prende as pessoas, um ensino que só faz e dá. Por quê? Porque tá pautado na ganância. Um ensino totalmente errado, equivocado.
Sabe, amados, nós precisamos comparar com as Escrituras, e nada melhor do que estudar a carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, é por isso que eu quis trazer esse estudo, o nosso versículo-chave de Gálatas e vários versículos que eu li. Se você tem um estudo escrito, você vai ver que tem muito mais textos ali, né, que eu compartilhei aqui ministrando. Não dá para ler todos, eu compartilhei vários versículos de Gálatas que são muito importantes para nós compreendermos a diferença dessa mentalidade, a mentalidade da lei, do esforço próprio e a mentalidade do Espírito, a mentalidade do Evangelho. A mentalidade do esforço próprio, da lei, diz que eu faço para conquistar, as minhas obras são pré-requisito. A mentalidade do Espírito, do Evangelho, eu faço porque eu já recebi, as minhas obras são fruto, são consequência. O Evangelho é relacionamento com Deus. A lei é simplesmente obras, é o fazer, fazer e fazer. Mas o Evangelho é se relacionar com o nosso Pai, por meio do seu Espírito que habita em nós e da sua palavra escrita que Ele deixou para nós. Por meio dessa palavra nós crescemos no conhecimento da vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Então eu encorajo você a sair desse ensino errado e a perseverar em Cristo Jesus, em fé na suficiência de Cristo, meditando nas Escrituras, lendo as Escrituras, se autoavaliando. O apóstolo Paulo uma vez falou para a igreja de Corinto: autoexaminem para ver se vocês realmente estão na fé. Nós que fazemos essa autoanálise, sabe, será que eu estou vivendo pela fé? Ou eu já entrei no automático e agora a minha vida é só fazer, e eu abandonei a vida da fé. A vida da fé é relacionamento com Deus, amados. A vida da fé é relacionar-se com Deus. Por isso que quando os fariseus perguntaram qual é a obra que Deus requer de nós, aí Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiam no seu Filho. E o crer qual que é a atitude do crer? O crer não é só declarar que eu tenho fé. O crer envolve atitudes, mas quais atitudes? Atitudes de entrega, de rendição, de relacionar-se com Deus. Isso é buscar a Deus. Isso é entregar-se a Deus. Isso é crer. É se permitir ser conduzido por Deus. É se relacionar com a palavra todos os dias. Nós nos alimentamos com alimento físico todos os dias. Precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. A palavra é alimento. A palavra é vida. A palavra é o próprio Cristo. Precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Nos relacionar, falar, conversar com Deus por meio da oração. Precisamos exercitar a oração em línguas. A oração em línguas é algo benéfico para a nossa própria edificação. Isso foi o que o apóstolo Paulo explicou lá em 1 Coríntios capítulo 14. Ele disse: olha, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Ele falou: dentro da igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 palavras em línguas, em outras línguas. Por quê? Porque dentro, na reunião com os irmãos, o importante é que todos sejam edificados. Agora, quando estamos sozinhos, a oração em línguas é para a nossa própria edificação. Oramos no Espírito. Nós não entendemos, mas o nosso verdadeiro eu, nosso eu interior, compreende muito bem. E nós somos o que? Edificados pelo Espírito. Sabe, amados? Essas são as práticas da vida pela fé. O render-se, o buscar a Deus, o se relacionar, orar, louvar. Sabe, louvar a Deus, como é bom. Quantas vezes eu tô num momento ali que bate a angústia, bate a aflição. Ei, Catiane, você caminha pela fé, lembra? Aí eu só começo a louvar o Senhor, adorar o Senhor, engrandecer o nome de Jesus. Amo louvores que engrandecem o nome de Jesus, que declaram as verdades da palavra de Deus. Não temos muitos, né? Porque até essa mentalidade meritocrática aí invadiu, né, os que escrevem louvores aí, os autores, e eles escrevem louvores pautados nessa mentalidade de ensino equivocada. Até nisso, difícil, né? Às vezes é difícil encontrar um louvor que de fato esteja de acordo com a palavra de Deus, porque essa mentalidade aí meritocrática invadiu de uma forma terrível a igreja brasileira. E nós precisamos sair disso.
Precisamos nos render a Deus, ao ensino da verdade. E, amados, a graça de Deus, tem muitas pessoas que têm, quando fala assim, graça, tem um receio, assim, uma coisa, não. A graça de Deus, muitas pessoas não gostam da graça porque dizem, a pessoa escuta isso e continua vivendo em pecado. Isso é uma mentira, isso é uma outra linha aí de ensinamento, que a graça se tornou libertinagem. A graça não é libertinagem. Está escrito lá em Tito que a graça de Deus nos ensina a viver de maneira santa, justa e reta nessa era presente que é perversa. A graça de Deus nos ensina. A graça nos ensina. Por quê? Porque a graça faz com que nós manifestemos a vida de Cristo. Quando cremos na graça, no favor de Deus, recebemos a plenitude dessa graça e desse favor, essa vida vai sendo manifestada, fluindo como rios de água viva através de nós. Então nós precisamos perseverar até que essa vida que foi depositada em nós se manifeste. E esses ensinos equivocados nós vamos deixando de lado e vamos recebendo as verdades da palavra de Deus. Mas eu espero que você tenha sido edificado. Eu espero que você renda-se a Deus. Renda-se. Faça uma autoanálise, um autoexame. Será que eu estou de fato vivendo pela fé? Ou a mentalidade que eu estou alimentando é uma mentalidade meritocrática, da lei, do esforço próprio, da capacidade própria? Faça isso, deixa Deus te conduzir, permita que o Senhor te conduza. Sabe? Algumas pessoas que pregam a graça, eu ouvi, certo dia eu fiquei assim meio perplexa. A repreensão, dizendo que as minhas orações tinham muito ajuda-me. E eu não deveria falar me ajuda, não deveria pedir ajuda porque Deus já me deu tudo. Eu tenho tudo em Cristo Jesus, eu só tenho que declarar as coisas com a autoridade que Ele me deu e eu não preciso pedir ajuda, não. Essa é uma outra linha de... Desculpa aí, mas é uma graça que não dá, não. Aí eu falei assim, oi? Né? Nem respondi, porque responder o quê para uma pessoa assim? Amados, ajuda-me a viver pela fé. Né? Se eu tenho essa estrutura mental equivocada que foi plantada e eu tô ali enraizada nisso, eu quero sair disso. Senhor, eu sei que eu já recebi tudo. Eu sei que tudo já está feito. Mas para colocar em prática tudo isso, eu preciso da sua ajuda. Não foi em vão que Jesus disse que deixaria o Espírito Santo, o nosso ajudador. Se eu não precisar de ajuda, para que eu preciso de um ajudador? Eu preciso de ajuda para viver pela fé. Porque é muito fácil viver pela capacidade própria. E quando eu entro nessa outra linha aí, que eu tenho autoridade em Cristo, eu falo, eu aconteço, eu já estou entrando num erro. Achando que o poder é meu. Não, o poder é de Cristo, amados. É Cristo, sabe? Não é a nossa capacidade. O poder é de Cristo, nós somos os ramos. A videira é Ele, a vida vem dele. Então eu preciso sim. Por quê? Porque a mentalidade precisa mudar. Não é à toa que Ele nos deixou um ajudador. Que é para quê? Para nos ajudar a viver pela fé. Então eu continuo orando, ajuda-me, Senhor, porque eu quero viver pela fé. Não quero viver por essa mentalidade egoísta, meritocrática, legalista, baseada no esforço próprio, na capacidade própria e na justiça própria. Não, eu quero viver completamente dependente do Senhor. Então esse foi o nosso último estudo do ano. Nós tivemos outros estudos aí durante esse ano. Tivemos no mês de março até junho o estudo Novo Nascimento. Foi bem interessante, bem para quem participou aí conosco, eu creio que foi edificado. Tivemos o estudo, a série Batalha Espiritual, que também é um estudo bem bacana. Para quem não assistiu, mas está tudo disponível aí no nosso canal do YouTube e tem a parte escrita no nosso site, tá? Você entra lá tá aparecendo aí, né? www.ministériovidacwb.com. Na aba Estudos, e você pode fazer o download gratuito de todos esses estudos aí. Fizemos um passeio pela Carta aos Romanos, no estudo Justificados por Cristo, falando sobre a justiça de Deus. Nós fizemos o panorama da Carta aos Efésios, incentivando vocês a lerem, meditarem nessa carta. Fizemos o estudo das dispensações bíblicas e fora outros estudos que tem lá escrito, que não tem em vídeo, mas tem lá escrito para você baixar, ler.
e ser edificado. E sempre fazendo aí a comparação com a palavra de Deus, né? Nós temos a palavra de Deus escrita, então eu encorajo mesmo, faça a comparação, será que isso está coerente ou não? Porque esse é o intuito, amados, que nós cresçamos no conhecimento de Cristo, né? Não quero que vocês fiquem, tudo é lindo e maravilhoso e eu não preciso ler a palavra. Não, o intuito desses ensinos, desses estudos é levar você para a palavra. Então medita na palavra, tenha um relacionamento pessoal com a palavra, íntimo com a palavra de Deus, lê, estuda, sublinha, risca, deixa Deus ministrar teu coração, te ensinar, tá bom? E pro ano que vem, nós voltaremos, aí vou dar um recadinho. Esse é o nosso último estudo, nós estamos com os nossos 120 dias para mudar sua vida, que é um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos fazendo a leitura bíblica diária, ouvindo um devocional e lendo um devocional. Então, esses 120 dias continuam até o dia 28 de janeiro. Né? Até o dia 28 de janeiro tem lá a nossa leitura bíblica, os nossos devocionais escrito e em áudio. Em dezembro, agora, eu sempre trazia uma série de mensagens aos sábados, né? No sábado à tarde. Agora, em dezembro, quem vai trazer as mensagens é a Karina. Ela vai trazer aos sábados de dezembro, menos no dia 25, mas os 3 primeiros sábados de dezembro nós teremos uma mensagem da palavra de Deus com a Karina. Abre teu coração, assista, deixa o Senhor ministrar aí o teu coração. Ela fala mesmo com clareza da palavra de Deus, nos dá ensinos práticos e ao mesmo tempo ela é descontraída, né? Vocês vão ver que é bem diferente. Glória a Deus por isso, né? Eu gosto muito disso porque Deus une ali os propósitos, pessoas com características diferentes, é a multiforme sabedoria e graça de Deus, tá bom? Então no próximo sábado às 14 horas teremos a mensagem com a Karina. E com relação aos estudos, nós retornaremos com os estudos nas terças-feiras só no mês de abril, tá? Não fique triste, mas é porque nós estamos organizando. E a partir de abril nós teremos estudos todas as terças-feiras às 19h30. De abril até novembro de 2022, todas as terças-feiras à noite nós teremos às 19h30. Teremos, acho que só uma pausa só em julho, se eu não me engano, 2 terças que não teremos, para dar aí uma pausa, férias, um descansinho, mas de abril até novembro nós teremos aula todas as terças-feiras. Teremos um estudo, o primeiro estudo serão 9 aulas, é um estudo sobre justiça de Deus versus justiça própria. Isso precisa, nós terminamos aqui o ano falando sobre isso, sobre Gálatas, e nós precisamos nos aprofundar nisso, porque precisamos crescer no conhecimento da graça de Deus. Então teremos um estudo que serão de 9 aulas, 9 terças-feiras, o estudo escrito e as videoaulas toda terça às 19h30. Depois que encerrar esse estudo, que será no mês de abril e maio, em junho nós iniciaremos o panorama bíblico, aquele estudo que eu tinha comentado com vocês já há algum tempo, nós estávamos trabalhando e continuamos trabalhando em cima dele. Por quê? Porque o intuito é levar você para a Bíblia. Levar você para a Bíblia. Esse é o nosso desejo, que você tenha um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra de Deus. E aí nós queremos trazer um estudo completo, né? Não traremos explicações assim de versículo, cada versículo, não é isso. Não é isso. Mas nós queremos trazer um panorama completo da Bíblia para você compreender as Escrituras e quando você for ler, aquilo ficar mais claro, sabe? Agora eu estou entendendo o que está acontecendo aqui, agora eu entendi essas Escrituras. Então esse é o intuito. Então nós traremos esse estudo que serão 24 aulas do mês de junho até novembro de 2022. Tudo isso, se Deus assim permitir, o que Ele tem colocado em nosso coração, nós estamos aí dispostas a fazer. Então nós teremos algumas mudanças, entendemos da parte de Deus aí que Ele quer que nós mergulhemos ainda mais nos estudos e nós temos sempre, né, os devocionais escritos e em áudio todos os dias. Isso demanda tempo, né, amados? Nós precisamos investir tempo para escrever os devocionais, para fazer os devocionais em áudio.
Então nós vamos extrair, vamos tirar os devocionais escritos diários. Existirão devocionais escritos porque a gente acaba sempre escrevendo e a gente vai postar sempre, vai compartilhar com vocês sempre o que nós escrevemos. Mas não será aquele devocional escrito diário que nós sempre temos. Nós vamos manter o devocional em áudio. Entendemos da parte de Deus que é para manter o devocional em áudio. Então nós manteremos o devocional aqui no YouTube, no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, compartilharemos no Facebook, no Instagram, os devocionais em áudio, tá bom? Os devocionais escritos nós teremos até o final de fevereiro. Até o final de fevereiro nós ainda teremos os devocionais escritos, mas a partir de março teremos só os devocionais em áudio e a partir de abril manteremos os devocionais e os estudos, porque o intuito é que nós cresçamos cada vez mais no conhecimento de Cristo Jesus, tá bom? No começo do ano, nós faremos um videozinho aí. Quando voltar os vídeos de sábado, nós teremos agora em dezembro, e em janeiro teremos uma pausa dos vídeos de sábado, e aí em fevereiro voltamos, né? Eu volto com mais uma série dos vídeos de sábado em fevereiro. Daí no primeiro vídeo de sábado eu compartilho com vocês o nosso cronograma para o ano de 2022, porque eu sei que tem amados aí que nos acompanham, que gostam de nos acompanhar, acompanham os estudos, os devocionais, fazem o download do material escrito, têm sido edificados por isso. Então no primeiro sábado de fevereiro nós compartilharemos aí o nosso cronograma para vocês se programar para participar dos nossos estudos, que serão toda terça-feira às 19h30. E se você não puder participar na terça-feira, ele fica disponível no YouTube, você pode assistir quando você quiser, tá bom? Então que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço, sempre uma alegria para mim, uma satisfação estar com vocês, compartilhar a palavra de Deus. Eu acho que hoje eu fui meio enfática, né? Falei algumas coisas meio duras, mas amados, é seguindo aquilo que o Espírito Santo tem me conduzido a falar, a pregar, a ensinar, porque nós precisamos de fato aprender a viver no Espírito e pelo Espírito. Essa é a vida do Evangelho, uma vida de relacionamento com Deus, sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Um grande abraço e até amanhã nos nossos devocionais em áudio, né? Nos 120 dias, amanhã estamos aí, tá bom? Um grande abraço, que a graça e a paz de Cristo cada dia mais seja multiplicada, abundante na sua vida, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Até amanhã.